Bom, gente, boa noite. 19h30 aqui no meu relógio. Vou iniciar a aula, tá? Já tinha deixado a gravação uns minutinhos antes, eu sempre faço isso para a gente não perder nada do começo, principalmente para quem não pode assistir a aula. Se eu deixo para iniciar a gravação exatamente às 19h30, ela, na verdade, leva alguns segundos para iniciar, tá bom? Eu já deixei a tela partilhada, então ainda estava vendo a sala aqui do Moodle agora, mas eu vou migrar para lá. Desse modo eu não consigo ver o chat, nem pedidos para entrar em sala, nem nada do tipo. E qualquer comentário, então, eu peço que façam, por favor, pelo áudio, tá bom? Hoje, normalmente eu entro uns 15 minutos antes. Hoje eu tive problema no computador e na internet aqui. Eu acabei entrando só 5 minutos, mais ou menos, antes de iniciar a aula. Mas ainda assim deu tempo, não teve nenhum pedido para poder entrar em sala nesse período. A chamada já está sendo computada aqui de maneira automática, tá bom? E é isso. Na última aula, então, assim, nós estamos falando sobre o quê? Sobre aplicações de derivadas, ok? Então, de derivada. Na última aula, nós falamos o que era um número crítico. Então, só para recordar, se a gente tivesse uma função f, um número crítico dela é, é um número aonde a derivada dessa função se anula ou aonde a derivada dessa função não existe, tá bom? Então, foi isso que a gente viu. A gente disse que então, C, e aí é importante que ele pertence ao domínio da função, ok? Números críticos são pontos do domínio da função. É na definição do livro, número, muitas vezes eu vou chamar de ponto, porque outros livros chamam de ponto, ok? Então é um número crítico. De F, se F' de C for zero, ou seja, ele anula a função, ou F' de C não existe. Hoje eu tinha ficado de falar com vocês sobre um método que é chamado método do intervalo fechado. Dentro do intervalo fechado, eles nos ensina como determinar máximos e mínimos de uma função contínua, tá bom? E a gente precisa só dessa noção de ponto crítico, ou número crítico, né? Como eu falei, muitas vezes eu vou chamar de ponto, eu fui habituado a chamar de ponto crítico. Okay? E a gente também, no finalzinho da aula, a gente aprendeu o seguinte, que se uma função tem máximo ou mínimo local num número, num ponto C, então esse ponto necessariamente é um ponto crítico da função. A recíproca pode não ser verdadeira, ok? Mas assim, então, só para lembrar, então, esse foi a definição que a gente viu na aula passada e a gente viu o seguinte. Então, se f tem máximo ou mínimo, nos dois casos, local, tá bom? Então, máximo local ou mínimo local em C, f' de C é zero, ok? Então, se F tem máximo ou mínimo local em C, então quer dizer que C é um ponto crítico de F. A recíproca nem sempre é verdadeira. Mas até agora está muito confuso, né? De que maneira que a gente pode determinar máximos ou mínimos locais ou absolutos numa função. Então, a primeira resultado nesse sentido que a gente vai ver hoje é o seguinte, é o que eu chamei então, que é onde a gente começa a aula, o método do intervalo fechado. E com ele a gente vai conseguir determinar mais do que máximo ou mínimo local, mas máximo ou mínimo global ou absoluto dentro do intervalo fechado, tá bom? Então, o método intervalo fechado. Então, o que consiste esse método? E aí depois a gente vai fazer um exemplo. Essencialmente em 3 passos, ok? Mas primeiro, então, a gente tem que definir o objeto que a gente vai trabalhar. Então, quando a gente quer encontrar máximos ou mínimos absolutos de uma função que seja contínua no intervalo fechado, a gente vai achar os pontos críticos de f, ou seja, os valores onde a derivada se anula ou onde a derivada não existe. Depois a gente vai analisar nos pontos, né, vai achar esses valores. Pode ser 1, 2, 3, uma quantidade qualquer aí de pontos críticos.
E como eu estou falando do intervalo fechado, então ela está definida no intervalinho AB. Então, esses A e B vão importar para a gente. E aí, digamos que a gente achou dois pontos críticos aqui. Então, a gente pega esses dois pontos críticos, pega esses A's e B's e calcula o valor da função neles. O menor valor que aparecer aí nessa relação é o mínimo absoluto. E o maior é o máximo absoluto. Ok? Vamos escrever isso aí e pôr um exemplo. Então, para encontrar. Ok? Então, máximos ou mínimos, tá bom? Absolutos de uma função contínua é f no intervalo fechado, AB, a gente segue a seguinte receitinha de bolo. A gente faz o seguinte, como eu falei, então, primeira coisa, encontrar os pontos críticos da função, ok? Opa, perdão, aproximou muito. Primeiro passo é, então, encontrar os pontos críticos, ou números críticos, tá bom? Vou deixar ponto porque eu já escrevi. Pontos críticos de f. Então, lembrando, os pontos críticos são os números aonde a derivada se anula ou aonde a derivada não existe. Depois, é, então, a gente encontra os pontos críticos, depois a gente faz o quê? Determina o valor, determinar os valores de f nos pontos críticos determinados em um. Então, a gente acha os pontos críticos e aí a gente vai fazer o quê? Calcular o valor da função nesses pontos críticos. Vamos supor que um dos pontos críticos seja o número 1, então eu calculo o f de 1. Outro ponto crítico seja o 2, então eu calculo o valor da função em 2. Terceiro passo, então, determinar os valores de f primeiro nos pontos críticos. Agora eu vou determinar os valores de f nos extremos, em A e B, ok? Então, vou ver se eu consigo copiar aqui para não precisar escrever isso tudo de novo. Opa. Determinar os valores de f determinar ixi, os valores de f nos extremos. Quais extremos? A gente está falando do intervalo fechado A e B, então nos extremos A e B, ok? Ok? Então, isto é determinar f de A e f de B. Ok? Aí aqui está a conclusão. Qual é a conclusão? A gente não precisa nem chamar de quarto passo, mas, ok? Então, o maior valor que a gente obtiver na etapa 2 e 3 é o máximo absoluto. E o menor valor que tiver nas etapas 2 e 3 é o mínimo absoluto. Ok? Então, o maior valor obtido nas etapas 2 e 3, ok? 2 e 3, é o valor máximo absoluto. Máximo absoluto. E o menor? O menor, então,
O menor é o mínimo absoluto. Então, o menor maior e o menor. O maior é máximo absoluto. E o menor valor obtido nas etapas 2 e 3 é o valor mínimo absoluto. Okay? Vamos ver isso agora, então, num exemplo, tá bom? Então, exemplo. Considere a nossa função f de x como sendo x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1, ok? Definida, esse mais 1 ficou feio, mais 1. Definida no intervalo entre menos meio, é intervalo fechado, então é importante, não? Menos meio entre menos meio e 4, ok? Então, o exercício é, né, determinar os máximos e mínimos absolutos desta função no intervalo, ok? Quando a gente falou que a f está definida em AB, então é porque a gente está dizendo aqui, no nosso caso, a f está definida entre menos meio e 4, ok? É outra maneira de escrever um intervalo fechado, né? Escrever dessa maneira aqui, tá bom? As duas dizem a mesma coisa. O x só pode variar entre menos meio e 4. Obviamente, essa função f é contínua, né? Por quê? Porque é um polinômio. A gente viu isso lá ainda no conteúdo da primeira prova. Então, observa o seguinte. A gente está nas hipóteses, né? Uma função contínua no intervalo fechado, né? A função polinomial no intervalinho fechado. Como é que eu acho máximo e mínimo absoluto? Então, achar ponto crítico. A primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é derivar essa função, ok? Então, para a nossa solução achar o máximo e mínimo absoluto, a primeira coisa que a gente vai fazer é derivar. Qual é a derivada de um polinômio? Simplesmente a gente, regra do tombo, né? Então, x ao cubo vira 3x ao quadrado. X ao quadrado vira 2x, com esse menos 3 multiplicando na frente, então menos 6x. E a derivada da constante é zero, ok? Então, essa é a derivada da nossa função, ok? Observe que o domínio da função f', então, a função f' é um polinômio de grau 2, o domínio dela são os reais. Então, quando a gente for achar os pontos críticos, observe que, voltar aqui um pouquinho, nos pontos críticos, ou nos números críticos, são os valores aonde a derivada se anula ou aonde ela não existe, ok? Como o domínio são todos reais, ou seja, está dizendo que f' existe para todo número real. Então, a gente, nesse exemplo, não tem nenhum problema onde não exista, ok? A gente vai ter problemas do tipo se aparecer uma raiz, ok? Coisas do tipo um quociente, mas aqui não há problema nenhum. Então, assim, f' de x existe para todo x, ok? É só se perguntar, será que eu posso, né, calcular o quadrado de quais números, né, que eu posso calcular o quadrado, multiplicar por 3 e tirar 6 vezes esse número? Para todos, né? Não há problema algum. Então, existe para todo mundo. Então, os números críticos dessa função f são exatamente todos aonde a função f' se anula. E ela se anula aonde? Quando 3x ao quadrado menos 6x por zero. Então, a gente tem que resolver uma equaçãozinha do segundo grau, ok? Essa equação, então, assim, observação. Você pode resolver lá do jeito que vocês viram em matemática elementar. Então, tira o delta, x menos b, mais b ao quadrado, menos 4ac, e depois o x é menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2a, ok? Pode resolver. Ou a gente pode lembrar, então, assim, para ir mais direto, essa aqui é uma equação incompleta, né? Não tem o termo independente. Aqui eu observo que x é um fator que está nas duas parcelas. Então eu posso pôr o x em evidência. Na verdade, eu posso pôr 3x. Eu vou pôr só o x para não criar confusão, ok? Então aqui sobra 3x. Porque x vezes x é x ao quadrado. Vezes 3, 3x ao quadrado. Menos 6. Né? 6 vezes x, 6x. Menos 6, né? O produto de dois números é zero quando, né? Para o produto de dois números ser zero, pelo menos um desses é zero. Então, ou x é zero, ou 3x menos 6 é zero. 3x menos 6 é zero, então 3x é 6. X é 6 dividido por 3, x é 2. Okay? O que a gente acabou de determinar aqui com esse 2 e com esse 0? 2 e 0 são o quê? Os números críticos de f. Então vamos escrever isso aqui.
o primeiro passo era determinar os números críticos. Vamos até manter o roteirinho. É os números críticos, né? Então, os números críticos ou pontos críticos de f são quais? X igual a 0 e x igual a 2. Okay? O segundo passo, no roteirinho que eu passei para vocês, fala o quê? Que a gente tem que calcular o valor da função nos números críticos. Ok? Então, f de 0. Trocar. Professor? Pois não. Ali em cima, quando colocou aí x igual a 0 ou 3x menos 6 igual a 0, aí o senhor vai usar os dois ou... Os Tipo, dois. é porque o senhor colocou ou, eu achei que era ou um resultado ou outro. Não, mas assim, porque a gente foi achar todos, né? Então, assim, achar todos era achar onde essa equação se anula, né? Ela se anula quando o x é 0 ou quando o x é 2, certo? São os dois valores possíveis. Então, aqui eu não tô, observe que aqui eu estou me referindo a essa função daqui de cima, né? Os números críticos de f, né? Estou circulando ela agora. Então, ela tem dois números críticos. Quais são? O 0 e o 2, né? Não é o 0 ou o 2. Os dois são números críticos dela. Não são raízes dela, nem nada do tipo. Se fosse, seria uma coincidência, tá bom? Mesmo que seja uma raiz, seria uma coincidência. Não quer dizer que tem que ser raiz, tá bom? Mas então a gente está falando sobre os críticos. Então, por isso que eu botei o E aqui. E esse O é só porque a gente lembrar o seguinte, né? Se você tem assim, A vezes B é 0, então ou o A é 0, ou o B é 0, né? Então, são as duas soluções possíveis. Foi o que a gente fez aqui, tá bom? Ou é 0 ou é 2. Então tá, obrigada. De nada. Então, calcular f de 0. Então, trocar o x por 0 aqui na equação até que eu grifei agora, de branco, certo? Então, fica como 0 ao cubo menos 3 vezes 0 ao quadrado mais 1. Isso deu 1. Vou até deixar assim, depois fica melhor para destacar, né? Então, f de 0 foi 1. Lembra que a gente vai precisar do maior e do menor valor que aparecer nas comparações, certo? Depois a gente faz o quê? Calcula f de 2, né? É o outro, né? A função, recorde, é x ao cubo, então fica 2 ao cubo. Menos 3 vezes 2 ao quadrado, mais 1. Então, 2 ao cubo é 8. 2 ao quadrado é 4 vezes 3, 12. Então, 8 menos 12 mais 1. 9 menos 12, menos 3. Então, apareceu aqui que o f de 2 vale menos 3. Esse era o segundo passo. O terceiro passo falava, agora você vai calcular o valor da função nos extremos. Quais são os extremos para a gente? Os extremos é só a gente voltar aqui ao intervalo fechado, a menos meio e 4. Então, o terceiro passo é calcular o valor da função nos extremos, em menos meio e depois em 4. O que é f de menos meio? Então, assim, é x ao cubo, certo? Então, menos meio ao cubo. Menos 3 vezes x ao quadrado. Então, menos meio ao quadrado. Mais 1. Menos meio ao cubo é menos 1 oitavo. Menos meio ao quadrado é 1 quarto. Vezes menos 3, então fica menos 3 quartos. Mais 1. O denominador aqui é 8. Então, fica menos 1. Aqui é a mesma coisa que escrever 6 oitavos, né? 3 quartos. Então, fica com o sinal negativo menos 6. E 1 é 8 oitavos, né? Então, mais 8. Então, 8 menos 7, 1 oitavo. Ok? Então, deixando igual eu fiz lá no outro para destacar, o f de menos meio é 1 oitavo. Por fim, calculo o f de 4. Então, x ao cubo menos 3 vezes x ao quadrado mais 1. 4 ao cubo é 64. 4 ao quadrado é 16. Vezes 3, 48, com sinal negativo, mais 1. 64 menos 48 é 16, mais 1, 17. Pronto, agora a gente consegue responder. Porque ficou simples. O que o quarto passo fala? Que o maior valor que aparece... Só destacar aqui, né, igual eu tinha feito, f de 4 vale 17. O maior valor que aparecer entre as etapas 2 e 3, perdão, é o máximo. Okay? Qual é o maior valor que aparece aqui? É 17.
Então, 17 é o valor máximo da função. Então, f de 4 igual a 17 é o valor máximo absoluto de f. Olha só, uma coisa muito importante. De f não é da função quando está se referindo no intervalinho fechado, tá bom? O intervalo fechado era menos meio a 4, ok? Se você mudar o intervalo, pode certamente mudar o valor máximo, tá bom? Então, mas esse é o máximo. Qual é o valor mínimo? Então, menos 3, né? Olha só, menos 3 é o menor valor entre 1, menos 3, 1 oitavo, 17, menos 3. Então, f de 2 igual a menos 3 é o quê? É o valor mínimo absoluto de f no intervalinho, taranã, tá bom? Então pronto, a gente achou o máximo e o mínimo. Eu vou pôr o gráfico dessa função no intervalinho entre menos meio e 4, só para a gente ver que graficamente é isto que acontece, tá bom? Vou pôr o gráfico aqui, ó. Esse é o gráfico da função que a gente estava mexendo. Vou só afastar um pouquinho para dar para ver completo, mas olha, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1 entre menos meio, tá vendo? A função começa a ser analisada só a partir do menos meio, né? Tá entre 0 e menos 1 e vai para lá no 4. O menor valor que aparece aqui, ó, mínimo absoluto, é o menos 3. E ele acontece quando o x é 2, exatamente a nossa continha aqui, ó. E o maior valor acontece é 17, é justamente quando o x é 4. Ok? Então, a gente precisou disso, a gente, na verdade, achou isso sem até precisar falar do gráfico da função, ok? O gráfico é só, assim, uma ferramenta visual para a gente comprovar aqui, tá? Então, mínimo absoluto e máximo absoluto, tá? Vamos ver um outro exemplo para a gente entender bem esse intervalos fechados, tá bom? Então, exemplo. Outro exemplo aí. Pronto, achei o exemplo aqui. F de x, a pergunta mesmo, tá bom? Determinar o máximo e mínimo absoluto da função f de x, x menos 2 seno de x. No intervalinho entre 0 e 2π, ok? Esse um parênteses, se você for fazer na sua casa, vai precisar de uma calculadora, tá bom? Assim, aqui eu vou dar só a resposta, mas assim, porque se o x for 0, tudo bem, né? 0 menos seno de 0, 2 seno de 0, ok. Mas se o x for 2π, então a gente tem que pôr na calculadora para que a gente possa, de fato, comparar um com o outro, tá? Mas assim, é só essa observação. Se está usando algum computador, algum celular, certamente tem essa calculadora para você depois poder refazer sua conta em casa, tá? Então, como que a gente vai achar os pontos críticos aqui? Perdão, os máximos e mínimos absolutos? Precisamos achar o ponto crítico, depois calcular o valor da função nos pontos críticos e calcular nos extremos, ok? Então, é simples a ideia. Então, tudo começa por derivar. Derivar x menos 2 seno de x, a derivada de x é 1. Menos 2 vezes a derivada do seno é cosseno. Pronto. Ok? Bom, o cosseno de x existe para todo número x. Então, assim, uma coisa legal. O domínio dessa função são os reais. Okay? Se é os reais, então não tem nenhum valor onde a função não exista. A gente só precisa se preocupar com o quê? Aonde ela se anula. F' de x igual a 0. Okay? Então, a gente quer resolver a equação 1 menos 2 cosseno de x igual a 0. Então, a gente quer resolver 2 cosseno de x igual a 1. Ou cosseno de x igual a meio. Ok? Bom, como que eu resolvo a equação cosseno de x igual a meio? Então, agora a gente precisa recordar um pouquinho de trigonometria. O cosseno, então, quando a gente estuda seno e cossenos, no ciclo trigonométrico,
o eixo y é o eixo dos senos e o eixo x é o eixo dos cossenos. Aqui varia, o raio da nossa circunferência é 1. Então, tanto o seno quanto o cosseno variam entre -1 e 1. O maior valor possível é 1 e o menor é -1. Um valor conhecido da solução onde o seno é meio é o ângulo de 60 graus. Esse é um dos ângulos tabelados, ok? Então, por exemplo, se o ângulo é 60 graus, eu sei que é uma possível resposta, não é a única, certo? Outra resposta possível, então assim, eu estou pondo em graus, depois a gente tem que transformar para radiano, por quê? Porque o nosso intervalo está em radiano, entre 0 e 2π. Mas isso é simplesinho. A outra solução possível, lembrando, o cosseno é o eixo x, vou pôr só os sinais do cosseno. É positivo no primeiro, no quarto. Negativo no segundo e no terceiro quadrante. Então, outra solução possível é aqui é 360, eu vou voltar a 60 graus, então 300 graus. Okay? Então, x igual a 60 ou x igual a 300 graus. São só esses? Não. Então, assim, quando a gente está só resolvendo a equação, sem se preocupar com este intervalo que foi dado aqui nesse primeiro momento, eu teria mais, porque toda vez que eu faço uma volta na circunferência, 60, 420, aí 780, eu fico somando sempre 360, que é uma volta, eu tenho outras soluções. Então, as soluções são dadas assim, ó, mais 360 graus vezes K. Okay? Esse K é um número inteiro, representa o número de voltas. Aqui também é a mesma coisa, mais número de voltas na circunferência. Entretanto, o mundo está limitado entre 0 e 2π, entre 0 e 360. Então, só servem as que estão na primeira volta, digamos assim. Então, as únicas soluções que nos interessam nesse caso são 60 graus e 360, e 300. Então, nós temos só duas soluções a ser consideradas, 60 graus ou x igual a 300 graus. E aí, um parênteses, né? Se o intervalo está em radiano, ou seja, está aparecendo o π lá, eu não posso deixar a resposta em grau, ok? É só uma questão de ser condizente com o intervalo que você está trabalhando, certo? Então, o que a gente precisa fazer é lembrar que, por exemplo, π radiano, ele equivale a 180 graus. E aí, por exemplo, se eu quero achar 60, eu vou fazer o quê? Uma regrinha de 3. Chamo de x e acho. Aqui, nesse primeiro caso, é π sobre 3. É simples, né? Ó. 180 eu divido por qual número para dar 60? Eu divido por 3. Então, eu pego o π e divido por 3. Então, a resposta em radiano, π sobre 3. Uma solução possível, ou seja, esse é um ponto crítico. O outro ponto crítico é transformar 300, ok? Então, agora, em vez de ser 60, eu troco aqui por 300. Okay? Então, essa regrinha de 3 eu faço aqui, que eu não lembro de cabeça, não. 300 graus. Como é que eu vou achar aqui qual é? Então, eu multiplico o cruzado. 180 vezes x é 300 vezes π. Passo 180 dividindo. Então, é 300 sobre 180. Ó, dá para tirar um zero, dá para tirar um zero, dá para dividir por 6. Dá 5 π sobre 6. Então, pronto. X é 5 π sobre 6. O que foi isso que a gente achou aqui? Foram os pontos críticos, ok? A gente não foi ainda atrás de resolver o problema. A gente está caminhando para resolver o problema, mas essa é a parte que é mais difícil, achar soluções. Então, esse era o item 1 nosso lá, achar os pontos críticos. O item 2 é fazer o quê? É calcular o valor da função nos pontos críticos. Então, é calcular f de π sobre 3 e depois f de 5π sobre 6. Isso mesmo, 5π sobre 6. 60 é π sobre 3. 360 menos 60 é 300. Isso mesmo as respostas. Isso. Não, 5π sobre... Não é 5π sobre 6. Espera aí, desculpa. Aqui eu dividi errado. Eu dividi por... É 3, professor. Isso, obrigado. Isso mesmo, né? Porque se divide por 6, não dá 3, né? Não dá 6, dá 3, né? Dividir por 6 é 5 e é 3. Isso, 5π sobre 3. Isso. Obrigado, viu, Ramon? 5π sobre 3. Eu estava achando estranho, porque se aqui deu π sobre 3, aqui tinha que aparecer sobre 3 também.
Então, vou apagar e escrever de novo. 5π sobre 3. 5π, agora sim, sobre 3. Normalmente é condizente. Apareceu 3 aqui, vai aparecer de cá. Não pode, porque sobre 6 é o ângulo de 30 graus. Esse seria 150, não é a resposta. Mas então, a gente precisa calcular f de π sobre 3. A f é quem? X menos 2 seno de x. Então, é x, π sobre 3, menos 2 vezes seno de π sobre 3. Ok? Bom, aí você põe na calculadora π sobre 3. E antes de pôr só um pouquinho, então, assim, só para lembrar. Esse π sobre 3, como a gente falou aqui, é o ângulo de 60, certo? Assim como o cosseno de 60 é tabelado vale meio, o seno de 60 é tabelado, ele vale raiz de 3 sobre 2. Você pode então melhorar, então fica menos 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Se você tiver com a calculadora, você pode pôr tudo direto aí, claro, você não precisa digitar o valor 2 raiz de 3 sobre 2, ok? Mas, se não tiver, você pode fazer assim, no final só você vai pegar uma calculadora, você põe lá π sobre 3, mais, aí você, no caso, menos, né? 2 raiz de 3 sobre 2. Se você fizer essa conta na calculadora, isso aqui dá, então, menos 0,684853. Eu botei com 6 casas decimais, mas não precisa de tudo isso não, tá bom? Isso é só para garantir que, sei lá, se algum deles outros também forem próximos, a gente consiga decidir qual é o menor, qual é o maior, ok? É só lembrar, gente, π é mais ou menos 3,14. Se eu pego e divido por 3, dá mais ou menos 1, né? Perto de 1, 1, alguma coisa. 2 dividido por 2. Cancele aqui, fica 1,7, né? Então, 1, alguma coisinha menos 1,7 sobra esse 0, alguma coisa aí, tá bom? Aí, por isso que eu falei, pôr na calculadora que ele faz isso de maneira mais precisa do que esse falar 0 alguma coisa, igual eu disse para vocês. Então, a gente calculou f do primeiro ponto crítico. Agora eu vou fazer o quê? Calcular f do segundo ponto crítico, que é 5π sobre 3. 5π sobre 3. Então, fica x, 5π sobre 3, menos 2 vezes seno de 5π sobre 3. Então, fica 5π sobre 3, só para repetir a continha lá. E a mesma coisa, olha só. O cosseno de 300 vale meio, ok? E a gente sabe quanto que é o seno de 300. O seno, olha só, lembra, o seno é sempre o eixo y. O 300 graus está bem aqui nessa parte, ok? Nesse pedaço, o y é negativo. Então, se o de 60 valia raiz de 3 sobre 2 positivo, aqui embaixo vai valer menos raiz de 3 sobre 2, ok? Então, fica menos raiz de 3 sobre 2. Tem um 2 na frente multiplicando, né? Eu sumi esse 2 aí. Então, vou fazer assim. Menos 2 vezes, ok? Aí, vou pôr aqui embaixo. Fica 5π sobre 3. Menos vezes menos é mais. 2 cancela com 2, sobra raiz de 3. Aí, põe na calculadora. Isso vai dar... Só um minutinho. Seis vírgula 968039, aproximado, tá bom? Então, pronto, a gente tem dois dos valores aqui, certo? A terceira etapa a gente precisa fazer o quê? Calcular o valor da função nos extremos. Quais são os extremos? 0 e 2π. Então, eu vou fazer trocar por 0, depois trocar por 2π. F de x, f no caso f de 0, ok? Gente, se um dos valores se repetir, não precisa calcular duas vezes. Vamos supor que um dos extremos fosse π sobre 3 mesmo, tá bom? A gente não precisava calcular de novo, tá bom? Mas nesse caso, sim, né? 0 menos 2 seno de 0, ok? O seno de 0 vale 0, então tudo aqui deu 0. E o outro é o f de 2π. Então, é 2π menos 2 vezes seno de 2π. O seno de 2π também dá 0. Então, se eu multiplico por menos 2 dá 0. Sobra 2π. Então,
Isso dá o π 3,14 aproximado, então 6,28, ok? Se quiser pouco mais casas, igual a gente pôs lá no outro, só um pouquinho, 2 vezes π. 3, opa, não tinha zerado a calculadora, só um pouquinho. Agora sim, deu certo. 2 vezes π. 6,283185, ok? 283185. 3185. Ok? Foi interessante botar esse tanto de casa, porque, sei lá, se aqui fosse 6,28 alguma coisa, as outras casas decimais iam ser importantes para a gente. Na prática, a gente basta olhar para as. Né? Dá para ver qual é maior e qual é menor. Então, qual é o valor máximo absoluto? Então, o valor máximo absoluto. O valor máximo absoluto é o maior que apareceu aqui entre esses. E foi 6,96, né? Ok? Então, é o F de 5π sobre 3. E isso deu 6, vou botar aproximado, tá bom? 6,97. Né? 6,968, 6,97. E o valor mínimo absoluto? O valor mínimo absoluto é quem? É o menor que apareceu aqui. Então, olha só, 0 é menor, é menor. E aqui, mas aqui tem um negativo, né? Então, esse é o menor. Menos 0,684. Então, menos 0,68. F de π sobre 3. F de π sobre 3. Aproximadamente menos 0,68. Ok? Então, de novo, a gente nem precisou do gráfico dessa função, nem nada para poder determinar máximos e mínimos, tá bom? Então, esse é um método que é interessante para a gente poder achar máximos e mínimos em intervalinhos fechados, ok? O nosso objetivo, o intuito é tentar melhorar um pouquinho isso, tá? Para isso, a gente vai precisar do teorema do valor médio e depois, na aula seguinte, a gente vai falar sobre testes da derivada primeira ou da primeira derivada, dependendo do livro que você estiver vendo, e da segunda. Ele nos permite, ok? Sem que a gente necessariamente fique restrito a um intervalinho fechado, ok? Mas aqui o que a gente aprendeu? Então, a gente aprendeu para funções contínuas, ok? Ah, assim, ó, faltou comentar, né? Seno é contínuo, né? Se eu multiplico por 2 é contínuo, x menos seno, então essa função é contínua, né? Então, por isso a gente pode aplicar o resultado. Então, a gente aprendeu para funções contínuas um método que nos permite determinar o maior valor que ela assume no intervalo fechado e o menor valor que ela assume, ok? Então, simplesmente seguindo esse receitinho de bolo, que é achar os pontos críticos, calcular o valor da função nos pontos críticos, calcular o valor da função nos extremos, ou seja, em f de A e f de B, e aí você pega o maior que foi aí, chama de máximo, e o menor que apareceu aí, chama de mínimo, tá bom? Para a gente poder, então, caminhar para encerrar a aula de hoje, que tem mais ou menos 6 minutos, vou falar sobre o teorema que é conhecido como o teorema de Rowley. E ele é muito importante. Vocês vão ver na lista de exercícios que eu estou botando lá para vocês. Ele nos ajuda a achar raízes de algumas funções, tá bom? E a gente, por exemplo, a gente estudou o teorema do valor intermediário. Lá atrás, você conseguia dizer que uma função, olha só, são duas coisas diferentes, tá certo? A gente aprendeu a ver se uma função contínua tinha valor, tinha raiz no intervalo, certo? Olha só, essa função tem uma raiz no intervalo, ok? Mas você não conseguia, muitas vezes, dizer quem era essa raiz, tá bom? Agora, o teorema de Rowley, ele também não vai dizer qual é a raiz, mas ele pode te ajudar a dizer quantas raízes tem no intervalo. Então, observe que é o seguinte, só para dar um exemplo aqui assim, ó, vamos fazer um desenho aleatório de uma função contínua.
Mas imagina que a gente fez aqui assim, tem uma função que faz isso, certo? Aí você observava lá, sei lá, aqui, por exemplo, podia ser o menos 1. Você fala, ó, o f de menos 1 é negativo. Aí, sei lá, aqui o número 2, certo? Ó, o f de 2 é positivo, né? Aí você fala assim, o teorema do valor intermediário fala assim, olha, então tem uma raiz aí, né? Tem pelo menos uma. O teorema de Rolle, ele vai te dizer o seguinte, né? Cada vez que cruzou aqui, cruzou 3 vezes, né? Isso aqui são raízes, esses 3 são raízes. Com ele, você consegue estimar quantas raízes tem no intervalo, ok? Então, quantas raízes vão ter no intervalo? Olha, vão ter determinadas, tantas. Isso é interessante porque quando a gente começa, por exemplo, muitas vezes quando dá tempo lá no cálculo 2, a gente faz algumas aplicações de integrais, ok? Perdão, aqui no final se fosse um curso regular, no final do cálculo 1, nessas aplicações de derivadas, aí sim, eu tava comendo bola, pensei em integral. Uma delas é pegar essas derivadas e nos ajudar a montar gráficos de funções que sejam complicadas. Assim, é claro, a gente não vai ter ele preciso, mas a gente consegue ter algumas informações. Por quê? Se eu sei que ele vai passar 3 vezes, eu sei que vai ter que fazer coisas do tipo. Eu consigo determinar que uma dessas raízes é negativa e 2 são positivas. Esses pontos que acontecem aqui, essas quebras, são denominados pontos de inflexão, ok? Aqui é justamente aonde o coeficiente angular da reta tangente é zero. Então são os pontos críticos. Então, esses são números aonde a derivada se anula. Então, com isso, você consegue começar a plotar o gráfico da sua função. Eu nem estou dizendo qual é a função, mas você fala assim: olha, você sabe que tem uma raiz aqui, tem uma raiz aqui, tem uma raiz aqui, né? No intervalinho fechado. E você sabe, eu vou pintar de vermelho, que este ponto é um ponto de inflexão, e nesse intervalo aqui, de verde para vermelho, ela é crescente. Desse outro vermelho para o segundo pontinho de verde, ela é decrescente. E ela decresce até um ponto de azul. Depois volta a subir, ok? Então, sem saber qual é a função, a gente sabe que o gráfico dela vai ter que fazer um comportamento parecido com esse aqui, ó. Então, isso permite que a gente faça o esboço de algumas funções por meio do estudo de derivadas, tá bom? Então, assim, é uma coisa interessante, importante, tá bom? O que diz o teorema de Rolle, então? Nós estamos caminhando para falar sobre o teorema do valor médio, então a seção seguinte do livro, tá? A seção se chama Teorema do Valor Médio. E ela é iniciada com esse teorema aqui, que, como eu falei, ele é muito importante, que ele ajuda a determinar a quantidade de raiz. Vocês vão ver que na lista de exercícios que eu vou deixar lá para vocês, tem isso, né? Olha, estime quantas raízes a função tem entre tal e tal valor, okay? Entre tais e tais números. É esse teorema que permite fazer isso, tá? Eu vou pôr o enunciado dele hoje e vou fazer o exemplo com ele amanhã não, na sexta que vem, e deixo como sugestão que vocês deem uma lida, tá bom? Verifiquem lá o que foi feito e como que vai ser feito para às vezes poder render melhor na aula, entender a solução que eu vou apresentar. Esse exemplo que eu vou pôr está resolvido lá no livro, tá bom? A seção chama o teorema do valor médio, tem o teorema de Rolle, na sequência tem esse exemplo. O que diz o teorema de Rolle, então? A gente começa então com, como eu falei, o teorema de Rolle. Ele diz para a gente assim, se você tem uma função f, então seja f uma função tal que, né, ou seja, satisfazendo três condições. A primeira, muito importante, f contínua no intervalo fechado AB. Então, f é contínua no intervalinho fechado AB. Segunda condição é f derivável no intervalo aberto AB. Então, lembra, sempre f derivável é contínuo, né? Ok? Contínuo pode, às vezes, não ser derivável. Terceira,
condição. Os valores da função no extremo coincidem. F de A igual a F de B. Ok? Ponto. 3 condições. F é uma função que seja contínua no intervalo fechado a B, derivável em fechado no intervalo aberto a B, e F de A coincide com F de B. Então, assim, se saiu daqui, certo? Ela faz algo do tipo e volta. No mesmo ponto. Você tinha o A e tinha o B, né? Você tem lá o eixo X e o eixo Y. Então, contínuo e derivável, e o F de A é igual ao F de B. Não precisa ser no zero, tá bom? Eu fiz assim, mas poderia ser assim, né? Nosso eixo fizesse assim e ela voltasse aqui, né? O eixo está aqui embaixo, né? O importante é que volte, né? Aqui você tem o A e aqui você tem o B. Volte no mesmo lugar. Conclusão. Então, existe um número C pertencente ao intervalo aberto, ou seja, ele está entre A e B, necessariamente entre A e B, tal que F' de C é zero. Ou seja, existe um número crítico aí entre A e B, ok? Um número crítico da função aí. Qual a importância desse resultado? Então, como ela, a importância dela é resolver problemas como esse. Ó. Aí, esse que eu vou fazer na aula que vem. Mostre que a equação qual é a equação? X ao cubo mais x menos 1. Observe que a gente, embora exista uma fórmula para resolver, a gente não conhece, a gente não fala no curso de matemática elementar, nem nada do tipo, ok? Então, mas existe uma fórmula, a gente não conhece, independentemente disso. A gente quer mostrar que essa equação, x ao cubo mais x menos 1 igual a zero, tem, vou destacar aqui de outra cor, porque é importante, exatamente uma raiz real. Olha só o poder desse teorema. Nós vamos pegar uma equação do terceiro grau, e aí é conhecido lá de quando estuda polinômios no ensino fundamental, no ensino médio. Um polinômio de grau 3 tem 3 raízes, aí essas raízes ou são reais ou complexas, aí um de grau 3 ainda a gente pode refinar. Ou ele tem as 3 reais, ou tem uma real e 2 complexas. E com esse teorema a gente consegue garantir, sem falar de números complexos, sem nada, que ele tem, este tem uma única raiz real, tá bom? Depois a gente pode até plotar o gráfico dele e a gente vê que realmente ele tem uma raiz real só, mas não é esse o objetivo, é algebricamente, né, verificar que isso acontece. Aí na aula que vem eu vou resolver esse problema, aproveito e posto o gráfico dele no GeoGebra para a gente ver que realmente tem uma raiz real, mesmo sem a gente saber qual, a gente consegue dizer que é única, tá bom? Então isso é uma coisa importantíssima desse teorema, vocês vão ver que tem bastante exercício nesse sentido. Okay? Vou voltar aí para a sala, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão. Tá? Quanto a escrever no chat para verificar a frequência, pode ficar tranquilo que o aplicativo já está funcionando. Então, a última prova, Miguel, ela inicia na nossa última semana de aula. Ela inicia dia 22, na segunda-feira, e vai até dia 26, na sexta-feira, para responder, tá bom? A sua pergunta é importante pelo seguinte, até que dia vai o nosso conteúdo para a prova, certo? Então, observe que semana que vem é 12 nós temos aula, e dia 19 é uma sexta-feira nós temos aula também. Então, o nosso conteúdo de prova, ele vai até o que for trabalhado no dia 19, tá bom? Porque dia 19 eu então encerro com vocês. Vocês têm esse período de 22 a 26 para poder realizar a avaliação, porque eu tenho o prazo limite até dia 29 para lançar as notas de vocês, tá bom? E aí eu deixei para fechar no dia 26, porque caso ocorra algum problema, por algum motivo alguém, mesmo tendo esse prazo grande, não consiga realizar a prova, eu tenho uma margem de sábado, domingo e segunda para que a pessoa possa, né, se tiver dentro do que permite fazer uma segunda chamada, realizar essa prova, tá bom? Mas a sua pergunta é importante, então entre os dias 22 e 26, tá bom?
Já tá lá, eu acho que tá no Moodle, não tá? Eu vou conferir a hora que eu acabar a aula aqui, eu vou dar uma olhadinha no Moodle, mas eu imagino que esteja no Moodle. Eu boto sempre a data da prova na frente. Pelo menos eu abri o Moodle aqui da Química, tá? Depois eu vou abrir o do BSI para ver se tá também, tá? Mas no da Química tá. E no BSI também tá bom? 22 a 26 para responder e, e fazendo, tá bom? Aí a gente, no dia 26, essa aula do dia 26 não tenho nada programado para fazer. Posso, sei lá, se ficar à disposição para tentar tirar alguma dúvida, mas assim, é até difícil responder questões que sejam da prova, porque ainda vai estar no prazo para outros responderem a prova, né? Então, assim, mas o nosso curso, então, até dia 19, tá? E aí, essa última semana só para a prova e os ajustes finais de, de nota. Professor, e quem não conseguir, vai ter alguma recuperação? Como assim? Quem não conseguir passar nas três primeiras avaliações, vai ter alguma recuperação? Não, não tem não, Gilvan. As três avaliações, a soma média divide por 3. É até difícil essa resposta, né, porque é baseada nas listas de exercícios que eu deixo para vocês, né? Aí, assim, a recomendação é que olhem a lista, né? Quem tem olhado tem se saído bem, né? Mais algum? Falou, Genô, boa noite. Ô, Raimundo, boa noite, bom final de semana, viu? Professor, me diz uma coisa aqui, eu fiquei em dúvida, naquele Sim, cálculo, como que o senhor fez aquele cálculo na calculadora? 3 3π sobre 5, 3π sobre 3. só um minutinho, peraí. Aí, assim, eu não sei se você está no celular ou no computador, mas, assim, eles Eu estou costumam no ter computador. Eu estou no opção de ter a computador. calculadora científica, certo? Eu estou no Aí, computador. Eu tenho uma científica aqui, professor. isso, então, mas aí, eu imagino que tem um símbolozinho do pi aí. Aqui, já deve estar vendo a calculadora, né? Aqui tem o pi, certo? Eu estou vendo a Então, calculadora do senhor aí. aqui, no meu aí, um dos nossos exemplos, deixa eu achar aqui a folhinha com um exemplo. Era, então, por exemplo, calcular pi sobre 3, certo? Então, pi dividido por 3. Pronto, 1,047, tanana. Aí no final tinha menos raiz de 3, certo? Então, menos, aí eu ponho parênteses para não fazer bagunça. 3 raiz, né? Porque a calculadora aqui no computador funciona assim: primeiro você aperta o 3, depois a raiz. Como é que Fecha foi? o parênteses. Como é que foi? Eu estava tentando encontrar o pi aqui na calculadora. Aí eu não sei qual é a sua calculadora, mas costuma vir marcado de amarelo ou de vermelho, rosa, não sei. Mas então, só para mostrar, então, como é que foi o pi sobre 3? Pi, ó, 3,14, sobre 3. Primeiro eu estava no pi. Não, é porque eu peguei um exemplo lá que a gente fez, pi sobre 3, certo? Então, Sim, é esse exemplo mesmo. isso. Então, pi sobre 3. Aperta o pi e depois divide o símbolo de dividido na sua calculadora por 3. Isso é o pi sobre 3, né? Aí você vai fazer menos raiz de 3, por exemplo, que era o primeiro exemplo lá. Então, menos. Aí, na calculadora, para não criar confusão, eu abro o parênteses. E aí, essa calculadora do computador, se eu apertar a raiz, ele vai fazer a raiz do zero. Então, eu aperto 3, raiz. Ok? Então, ele me deu aqui que a raiz de 3 é 1,73 alguma coisa. Fecho o parênteses, né? Então, fiz 3 sobre π menos raiz de 3. Dou igual
menos 0,68, né? Que foi o primeiro exemplo, 68, 48, 53 aproximado, né? Tá bom, professor. Obrigado. Entendeu aí? Entendi. E ficou gravado aqui, depois eu vou dar uma olhada. Tá ótimo. Aí, assim, para os outros é parecido, né? Por exemplo, lá, só para mais um exemplo. 5π sobre 3, né? Então, por exemplo, 5 vezes π, 5π, dividido por 3. 5π sobre 3. E aí, é por isso que eu falei assim, nesse caso, assim, eu botei a resposta para facilitar, né? Mas assim, para conferir as contas, aí precisava, né? Senão, fosse fazer na mão, ficava inviável, né? Entendi, na mão ficou difícil. Não, porque assim, até porque a gente lembra o π arredondado como 3,14, né? Aí, se eu ponho só 3,14, já dá uma diferença grande, né? 3,14 por 3, né? Se eu ponho, ó, deu 1,0466. Se eu ponho π por 3, então 1,047. Para efeitos de conta no dia a dia, é pouco relevante, né? Já está lá na terceira casa decimal, né? Mas ainda assim facilita a vida, né? Mas assim, isso fica a critério, né? Então tá bom, professor. Obrigado. Isso. Uma última pergunta aqui, o Lucas perguntou se a média é 6, então a média do IFG já saiu, mas fica gravado. A média do IFG é 6, tá bom? Eu vou encerrar a gravação, mas se alguém tiver alguma outra pergunta, pode ficar à vontade. Não